Alguns anos atrás saí da Universidade de São Paulo, me afastei e resolvi me dedicar a isso que me parece um grande desafio no Brasil, que é fazer as pessoas gostarem de ler história. Quer dizer, se deixarem arrastar através da janela do tempo, numa espécie de tapete mágico, e visitar de perto personagens importantes e que nós podemos também aproximar do nosso dia a dia, deixando de desenhá-los ou de descrevê-los como mitos e justamente procurando mostrar para o leitor aquilo que eles têm de humano, de demasiadamente humano e de toda a proximidade que eles têm dos nossos problemas de hoje. Eu resolvi, nesse último livro, que chama-se A Carne e o Sangue, fazer 3 biografias entrelaçadas. Então eu peguei 3 personagens, Dom Pedro I, que é super conhecido do grande público, mas as 2 mulheres que estiveram ao lado dele e que ficam meio na sombra do nosso passado. Uma delas é Leopoldina, que é sempre vista como uma espécie de mito da independência, que ela teria trabalhado pela independência, teria sido o braço direito de Dom Pedro I. E por outro lado, eu tiro das sombras esse personagem absolutamente apaixonante, que é a Domitila, que por outro lado é muito significativa de muitas mulheres paulistanas do final do século XVIII e início do XIX. Mas ela é fascinante porque ao mesmo tempo que ela é capaz de mandar bilhetinhos para Dom Pedro perguntando com que roupa que ela ia ao teatro ou quantos lenços ele gostaria que ela bordasse, por outro lado ela é capaz de insultá-lo e quando ele quer que ela deixe a corte porque a princesa Amélia está chegando, ela é capaz de dizer: não me amole, vou quando quiser, né? Você não vai me tocar daqui. Os meus livros, eles têm uma peculiaridade, eles não nascem de uma ideia, eu não me decido a escrever tal e qual assunto. Eles nascem das minhas idas aos arquivos e do fato de que nos arquivos eu converso com os mortos, como eu gosto de dizer, né? Cada vez que eu abro uma gaveta daquelas, eu tenho a oportunidade de achar documentação, são essas vozes que escapam e que acabam por definir uma história. Foi assim, por exemplo, com a Condessa de Barral, que todo mundo sabia que Dom Pedro tinha tido uma grande paixão, uma amante. Não era uma amante, essa mulher foi a vida dele, foi a luz da vida dele, foi uma mulher que abriu as janelas, né, desse palácio de São Cristóvão, tão hermético, tão sombrio. Eu consigo criar diálogos quando a partir da documentação há essa possibilidade. Por exemplo, nesse atual livro, A Carne e o Sangue, há um diálogo de bilhetes entre Dom Pedro I e a Titília. Saia, não saio, quero que saia agora, não vou, estou te mandando cavalos, mas eu no cavalo não ando. Então, quando a documentação favorece isso, sem dúvida alguma, eu procuro recriar esse momento, porque eu acho que é uma maneira interessante e, ao mesmo tempo, sensível de transportar o leitor. Agora, eu tenho sempre o cuidado de publicar todos os documentos que eu utilizo no final dos livros e um detalhe também que eu insisto em sublinhar. Quando eu faço descrições, né, enfim, ao caminho do Palácio de São Cristóvão viam-se buganvílias e lantanas. Essa mulher tá louca, né? Não, não estou. Isso é porque um viajante que fez essa viagem teve a sua atenção capturada pelo número de flores que havia ao longo do caminho e ele nomeia essas espécies botânicas. Então eu me dou, obviamente, ao luxo de poder reproduzir isso. Outra coisa que eu uso muito é literatura do período. Aliás, eu acho que ler obras do período, quando se quer escrever sobre ele, é de fundamental importância, né? E o Império, nós temos romancistas fabulosos, de Alencar a Machado, são centenas de pequenas informações que me permitem reconstituir o interior das casas, que tipo de papel de parede era utilizado, que doenças graçavam na cidade, se os sinos bimbalhavam 3, 4 ou 40 vezes por dia. Eu acho que é preciso
precisa haver história para todos. Eu acho que a história deixou de ser o monopólio da universidade. Isso é uma coisa bastante complicada, né? Mas a gente já vê isso nos Estados Unidos, já vê isso na Europa. Antigamente só podia fazer história quem estivesse na universidade e tivesse o diploma de historiador. Hoje em dia, qualquer pessoa munida, né, de uma boa bibliografia pode contar histórias. Eu acho que o brasileiro ele tem um encantamento com o império. O rei do futebol, a rainha da padaria, tá tudo aí, a rainha da escola de samba, a gente está sempre falando aí de reis e rainhas, e eu acho que o império ele tem de fato uma representação na nossa mentalidade muito forte. Eu diria que nos últimos anos eu venho me dedicando a biografias tendo como suporte justamente personagens da família imperial brasileira. Adoro fazer isso, gosto sempre de citar uma frase do Monet que dizia que tinha muita alegria em ver e muito prazer em pintar. E eu diria que eu tenho muita alegria em ler e muito prazer em escrever. Então eu tenho feito história realmente com muita alegria.